Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa reflexão, nosso estudo bíblico de quinta-feira. Hoje eu gostaria de abordar um tema e fazer uma rápida reflexão com vocês sobre perdão. Todos nós sabemos que o perdão é uma maravilha, que quando nós nos arrependemos, Deus ele está pronto e disposto a nos perdoar. No entanto, nós devemos também perdoar aos nossos semelhantes. E eu gostaria então de colocar para vocês hoje alguns mitos e algumas verdades sobre o perdão à luz das Escrituras, à luz da nossa palavra de Deus, que tanto nos ilumina e que nos guia. Amém? Bom, uma história muito rapidinha. Quando eu era adolescente, eu me lembro de ter muitos amigos na igreja e certa vez eu me envolvi em uma briga, uma contenda, uma discussão, diferentes opiniões com um irmão que eu gostava muito, gosto até hoje, mas eu lembro que naquela altura eu fiquei muito chateado com ele. E ele certamente comigo também, proferi palavras ruins, ele também, e de fato ficamos um bom tempo sem conversar, e aquilo lá me afetou muito, porque eu não havia perdoado e também não havia liberado perdão, e aquilo me atingiu de uma maneira que meu pai ele percebeu e a gente acabou compartilhando algumas coisas sobre isso. E eu lembro então que ele me aconselhando, ele me disse uma frase que me marcou muito. E então ele disse, quando você não perdoa, ou quando você não libera perdão, ou quando você não pede perdão, é como se você estivesse preso a essa pessoa. E então ele disse uma frase que até pareceu engraçada no começo, mas que me levou a uma reflexão muito profunda. Ele disse, quando você não perdoa alguém, você pensa mais nessa pessoa do que na sua namorada. E apesar de ter achado um pouco de graça no começo, eu fui guiado então a uma reflexão profunda a respeito disso, e a maneira como nós estamos presos àquela pessoa que nós não perdoamos, ou àquela pessoa a quem temos que pedir perdão e não perdoamos, né? E existem algumas verdades que são muito importantes e nós devemos prestar muita atenção, porque o perdão ele é um mandamento de Deus e nós devemos sim pedir perdão quando ofendemos e também liberarmos perdão quando ofendidos. A passagem bíblica que eu gostaria de abordar inicialmente está em Efésios 4:32. Ela diz então, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus, ele nos perdoou. Portanto, nós não temos o direito de não perdoar. A falta do perdão, ela gera brigas, ela gera mágoas, separações, uma quantidade de problemas e coisas ruins acontecem pela falta do perdão, né? A falta do perdão, ela acontece porque nós somos falhos. E é evidente que se não existisse o perdão, qualquer tipo de relacionamento humano saudável seria praticamente impossível. De fato, perdoar não é fácil. Perdoar nunca foi fácil. Mas nos dias de hoje, parece ainda ser um pouquinho mais complicado. Por quê? O ser humano pós-moderno, vamos falar a verdade, o ser humano pós-moderno é um cara chato. E por que ele é um cara chato? Porque ele tem a verdade absoluta dentro dele. E a verdade dos outros é relativa, mas a dele é absoluta. Todos possuem a sua verdade. E ponto.
eu tenho razão, você não. Não há razão nenhuma para eu pedir perdão, porque eu estou certo e o outro está errado, né? Isso é complicadíssimo, porque o perdão se torna raro ou impossível numa circunstância de ser humano dono da verdade, mesmo que seja a sua verdade individual, mas é a verdade que é só minha, ninguém toca, né? Aquela coisa de que todos estão certos, ninguém ultrapassa o limite da razão de ninguém e está todo mundo tranquilo, né? Isso é, na verdade, uma tentativa de moldar o perdão e a própria realidade segundo as nossas próprias convicções. E é por isso que fica muito difícil perdoar, porque eu tenho minhas convicções e elas estão certas. O meu semelhante, aquele que me ofendeu, ele tem as suas convicções também, e por isso ninguém vai perdoar ninguém, simples assim. Eu penso assim, eu faço assim, você pensa daquele jeito, você faz do outro jeito, ninguém se toca, ninguém atinge o outro e ponto. Cada um vive no seu quadradinho e então não há necessidade de pedir perdão e muito menos necessidade de perdoar. O livro de Efésios, então, ele propõe algo totalmente diferente que nós vivemos hoje como seres humanos pós-modernos. Ele diz, então, sejamos bons uns com os outros, sejamos prontos em perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Isso é uma verdade que nós precisamos internalizar muito profundamente dentro de nós como cristãos, porque a verdade é que se não houver perdão, não há cristianismo. Vejam bem, como que você pode ser um cristão se você não é capaz de perdoar e não é capaz de pedir perdão? Porque essa também é uma realidade muito pertinente ao ser humano. Não existe ninguém que é 100% vítima. Ora, eu sou ofendido, mas ora eu também ofendo. Quer dizer, o ser humano ele transita por essas duas estradas. É impossível que alguém seja 100% vítima. Assim como também é impossível que o tempo todo seja alguém agressor. Vira e mexe, nós somos ofendidos e precisamos liberar perdão. E quem somos nós para não liberar o perdão, uma vez que eventualmente também somos aqueles que ofendem e carecemos de perdão? Então, pensando nisso, e eu fiz uma reflexão e eu tenho refletido bastante sobre isso, a necessidade do perdão entre os crentes, a necessidade do perdão, a necessidade de abandonarmos as nossas verdades, abandonarmos as nossas razões para que a razão de Cristo reine em nós como igreja. E eu pensei então em alguns mitos e verdades sobre o perdão. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, vamos falar dos mitos, ok? Então temos o primeiro mito do perdão. Quando eu perdoo, eu esqueço. Isso é um mito. Nós nos lembramos, Deus nos criou com uma memória. É impossível se esquecer das coisas que acontecem, das coisas que são marcantes. É bem verdade que em Jeremias 31, 34, a Bíblia nos coloca que Deus ele se esquece dos pecados, quer dizer, jamais me lembrarei. Vou ler para vocês. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as tuas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei.
Eu não gostaria de entrar no mérito teológico, na discussão teológica desse versículo, porque nós também sabemos que Deus ele é onisciente. Ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe tudo o que acontece e tudo o que vai acontecer, né? Mas vamos falar de nós que somos seres humanos. Nós temos memória, nós nos lembramos das coisas. E é muito comum, então, a gente ouvir às vezes que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdão não é amnésia. Seria muito bom se fosse, seria maravilhoso se fosse, mas nós não nos esquecemos. Nós precisamos lutar contra o sentimento de rancor e mágoa e orar e gemer diante de Deus para que Deus tire esse sentimento de dentro de nós e que nós realmente possamos liberar perdão. Olha só o quão difícil é perdoar. Perdoar é tão difícil que nós temos que dizer liberar perdão. O perdão não significa que vamos nos esquecer do que aconteceu. O perdão significa que a maneira como nós nos sentimos em relação ao que houve vai mudar. É uma decisão que nós tomamos. Irmão, você pecou contra mim. É possível que eu não me esqueça disso, mas em nome de Jesus eu te perdoo. Então esse é o primeiro grande mito do perdão. Achar que porque eu perdoei, eu vou esquecer. Segundo mito, pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Aí nós nos lembramos daquela passagem de Mateus 18, 21 e 22, em que Jesus diz para Pedro que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Pedro então chegou para Jesus e falou: então se a pessoa insistir no erro, quantas vezes eu devo perdoá-la? 7 vezes? 7 é um número bonito, parece até que Pedro está sendo generoso, né? Vou perdoá-lo 7 vezes, olha só que beleza. Foi então que Jesus disse: não, você vai perdoar 70 vezes 7. E eu gostaria de fazer a leitura. Pedro, então, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem gosta de matemática já fez a conta aí. 490. Então vamos pensar da seguinte maneira: eu vou contar até 490. Depois disso, eu já não te perdoo mais. Quem faz isso? Quem vai ficar contando até 490 para que na vez 491 então você já não tenha mais que perdoar? O que Jesus disse aqui foi ilustrativo e deixou muito claro: temos que perdoar sempre. Perdoar sempre. 70 vezes 7 igual a infinito. É uma matemática esquisita, mas essa é a verdade. Devemos perdoar sempre. É importantíssimo, no ato de perdoar, nos lembrarmos que nós também precisamos de perdão. E lembre-se sempre disso, quando for perdoar. Nós não somos donos da verdade e também cometemos falhas. Não é sempre que você será ofendido. Vez ou outra, você será quem ofendeu e vai precisar do perdão. E talvez você precise de 70 vezes 7. E é fundamental que nós liberemos esse perdão quantas vezes for necessário. Mito número 3. Perdoar significa
ser amigo de quem me ofendeu. Eu me lembro uma vez, um irmão, ele estava com muita dificuldade em perdoar um outro irmão, e ele compartilhou comigo. Então ele disse: Davi, eu posso até perdoar, mas olha só, não me pede para ser amigo dele não. Né? E é evidente que Deus restaura todas as coisas se for da vontade dele, inclusive uma amizade. Mas perdoar não significa necessariamente que você vai precisar ser amigo daquela pessoa. Mas nós precisamos nos lembrar da seguinte coisa, que a nossa briga, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta, como está em Efésios 6:12, é contra principados e potestades. Esses são os nossos inimigos. Nossos inimigos não são as pessoas. Nossos inimigos são principados e potestades que dominam esse mundo escuro em que vivemos. São as forças espirituais do mal. Esses são os nossos inimigos. Contra eles nós lutamos. Nossos irmãos, nossos semelhantes não são nossos inimigos. No entanto, o ato de perdoar não significa que você deve forçar uma amizade. De fato, inclusive, existem situações em que você precisa perdoar pessoas que não têm um relacionamento direto com você. Né? O que dizer, por exemplo, de um político que roubou, que foi corrompido ou que corrompeu? Ele certamente prejudicou a mim e a você, e nós não temos um relacionamento com eles. Mas devemos sim liberar perdão àqueles que ofendem, àqueles que roubam, àqueles que fazem coisas maldosas. Então, devemos ser amigos de quem perdoamos? Olha, não devemos guardar rancor, nem mágoa e nem reservas contra ninguém. Mas não é uma obrigação que sejamos super amigos daqueles que temos perdoado. Ok? Mito número 4. Para eu perdoar alguém, esse alguém precisa me pedir perdão. Já viu aquela história? Eu não perdoei porque o fulano não me pediu perdão. Como é que faz? Como é que faz se a pessoa morreu, por exemplo? Como é que uma pessoa que morreu vai se arrepender e te pedir perdão? Em Marcos 11:25, vamos observar, é uma passagem preciosa. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Esse versículo, essa passagem bíblica quebra totalmente essa ideia de que você precisa me pedir perdão para que eu possa te perdoar. É muito legal que a pessoa peça perdão e você então perdoa essa pessoa, mas isso não vai acontecer sempre. No entanto, nesse versículo, nessa passagem em especial, quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Aqui temos um estímulo a uma atitude de perdão. Um ímpeto em perdoar, mesmo aquela pessoa que não te pediu perdão. Mesmo aquela pessoa que não tenha se arrependido daquele mal que ela fez contra você. Enquanto estiver orando, libere perdão àquela pessoa que você tem alguma reserva por alguma razão, aquela pessoa que pode ter feito mal para você por alguma situação que te deixou chateado. É muito importante entender que o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Então, esse é o mito número 4. Então, vamos recapitular os mitos.
Quando eu perdoo, eu esqueço. Não. Se você esquece, glória a Deus e desfrute desse dom. Mas geralmente a gente não esquece. Mas nós podemos perdoar e nós podemos decidir liberar perdão. Número 2, pessoas que insistem no erro não merecem perdão. 70 vezes 7, meu irmão. 70 vezes 7, minha irmã. Quantas vezes forem necessárias. Número 3, perdoar significa que você deve ser amigo de quem te ofendeu. Não necessariamente. Ainda que eu acho que uma oração de um justo seria: Senhor, restaure tudo, inclusive até uma possível amizade que se perdeu. Mas não é uma obrigação. E finalmente 4, a pessoa tem que pedir desculpa, a pessoa tem que perdoar, tem que pedir perdão para que você perdoe. Absolutamente não. Jesus estimula que tenhamos uma atitude de perdoar, mesmo que as pessoas não peçam perdão. Ok? Falamos de mitos, fica aí 4 mitos para você refletir. Agora vamos falar das verdades. Quais são as verdades bíblicas sobre o perdão? Ora, vamos à primeira. O perdão não é uma opção. O perdão não é opcional. Deus ele nos convoca a perdoar. Perdoar é obrigatório. E por quê? Porque você foi perdoado. E se você foi perdoado, quem somos nós para não perdoar? Se nós fomos perdoados, quem somos nós então para não perdoar? O que Jesus fez por nós na cruz foi um ato milagroso. Aquilo que estava imputado em nós, o pecado, não havia perdão para aquilo. Era impossível. Jesus perdoou e ele morreu para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Todos eles. Mesmo aqueles que parecem que não têm perdão para nada. Mas tem, porque ele fez. E eu tenho certeza que você pode estar pensando aí agora, como eu penso, que você já cometeu, que eu já cometi, todos nós já cometemos alguns pecados que de repente, aos olhos humanos, são imperdoáveis. Mas eles são perdoáveis. E Jesus nos perdoou, nos limpou e nos salvou. Então, o perdão é obrigatório. Em Lucas 17, temos aqui, de 3 a 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe as 7 vezes. Esse é um versículo imperativo. Não é um versículo que está dizendo assim, olha, se você tiver afim, você perdoa. Se você estiver sentindo no coração, você perdoa. Não. Perdoe todas as vezes que alguém te ofender. Nós não podemos perdoar baseado no nosso julgamento. O que você fez não tem perdão. Olha, o que você fez não tem jeito, eu não vou conseguir te perdoar por isso, cara. Olha, você me desculpa, mas não vai dar. Isso é você colocando o seu julgamento dentro da ação daquele que te ofendeu. Nós não devemos colocar o nosso julgamento, e sim nos lembrarmos que o salário do nosso pecado é a morte, e nós estamos vivos por misericórdia e perdão. E se ele nos perdoou aquilo que aos nossos próprios olhos seria imperdoável, nós temos a responsabilidade como cristãos em perdoar. Então, perdoar sempre. Obrigação. Responsabilidade do cristão. Verdade número 1. Verdade número 2. Vamos lá. Perdão não se apoia apenas em sentimento.
Aquele velho jargão evangélico. Estou sentindo no coração. Vamos ser honestos. Quando você vai perdoar se você sentir no coração? A resposta é nunca. E se você for muito, 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 muito bonzinho, a resposta vai ser quase nunca. Por quê? Porque quando nós precisamos liberar perdão, significa que de alguma forma estamos machucados, alguém fez mal pra gente. E você dificilmente vai ter bons sentimentos sobre essa pessoa que te ofendeu. De fato, aqueles sentimentos até nada nobres às vezes a gente tem em relação a essas pessoas, né? Nos iramos, nos irritamos contra essas pessoas. Por quê? Porque elas nos ofenderam, elas nos causaram mal. Mas perdoar é uma decisão. Nós decidimos perdoar. Nós decidimos em que a nossa atitude em relação àquele pecado que foi cometido contra nós, aquela ofensa que foi proferida contra nós, ela vai ser perdoada e mágoa, rancor algum vai ficar em relação a isso. Nós nunca vamos ter sentimentos favoráveis ao perdão. Isso é uma coisa difícil de fazer. Nós precisamos tomar essa decisão racional. Voltando aos 70 vezes 7, Mateus 18, 21 a 22. Quantas vezes você acha que alguém vai sentir do coração? 70 vezes 7 que não, 490? Isso é impossível. Você não sente no coração em perdoar alguém 70 vezes 7. Mas você decide. E a partir do momento em que você decidiu, o Espírito Santo age na sua vida. E você perdoa. Vamos lá, caminhando para o final, temos aqui a verdade número 3 sobre o perdão. O perdão, ele não pode ser fingido. É possível fingir que pediu perdão? É possível fingir que perdoou? Sim. Certo? Quem nunca fingiu que perdoou, por exemplo, o cônjuge, só para encerrar a discussão? Pensem honestamente. Não, vamos acabar o assunto. Não, tudo bem, tudo certo, perdoado, bola para frente. Mas houve mesmo o perdão? O perdão não pode ser fingido em hipótese alguma, né? Todos vão se lembrar da parábola do servo perdoado, né? Isso, o endereço está em Mateus 18, 35 para frente, em que havia um servo e esse servo ele foi perdoado de dívidas e situações que ele tinha. A punição então não foi executada pelo Senhor, mas assim que ele virou as costas, ele foi atrás de um conservo e cobrou uma dívida muito menor que era a dívida que ele tinha, né? Esse servo então, aquele que teve a sua grande dívida perdoada, ele provavelmente fingiu. Ele teve um perdão fingido. Quando nós pedimos perdão e também quando nós perdoamos, nós devemos fazer isso de forma genuína, de forma verdadeira. Nós devemos perdoar sempre e também pedir perdão de forma genuína, de forma autêntica, sem
fingir, mesmo que isso seja muito difícil. Mateus 18,35, também falando da parábola do servo perdoado, mas que depois não perdoou, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Ou seja, cada um a seu irmão. Ou seja, se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. E isso nos põe em uma situação terrível diante de Deus. E essa então é a verdade número 4. O ato de não perdoar nos coloca em uma situação horrível diante de Deus. Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora nós temos um problemão. Porque o que acontece se Deus não nos perdoar? Condenação. E aqui então temos claramente escrito na palavra de Deus que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Isso é uma situação terrível que nós podemos nos colocar diante de Deus. O ato de não perdoar, portanto, não sermos perdoados por aquilo que fizemos. Lembrem-se, temos que perdoar porque também temos coisas que pedir perdão. É uma mão dupla. Nós temos que liberar perdão, mas nós também temos que pedir perdão. Porque não existe alguém que só sofre ofensas, assim como também não existe alguém que só ofende. O ser humano transita nessas duas ruas constantemente. Não existe aquele 100% certinho que não necessita pedir perdão, assim como também não existe aquele 100% errado que sempre vai ter que pedir perdão. Portanto, perdoar é algo fundamental na vida de um cristão. Porque se o nosso pecado e o muito de ruim que fizemos foi perdoado e muito perdão recebemos, logo, muito perdão daremos. E é muito importante em que nós estejamos dispostos a perdoar, porque o caminho ele é cheio de pedras e a nossa natureza faz com que tropecemos muitas vezes e às vezes ofendemos as pessoas e pessoas às vezes nos ofendem. Pessoas que amamos, pessoas que consideramos, nos ofendem eventualmente. E nós também ofendemos aqueles que nos amam. Isso está na nossa natureza. Logo, a razão pela qual a Bíblia tanto fala do perdão e tanto fala da necessidade de pedir perdão e liberar perdão. Recapitulando 4 verdades sobre o perdão. Vamos lá. Perdoar não é opcional. É a responsabilidade do crente. Perdoar não é baseado em sentimento apenas. Pode acontecer, mas frequentemente não. Decida perdoar. Decida colocar a pedra nesse assunto. Decida amar o seu irmão, mesmo que ele tenha pecado contra você. 3. Não devemos fingir o perdão, porque o perdão fingido é ineficaz. Ele não existe. E por último, 4. Perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. E a sua situação diante de Deus
fica muito complicada. Como nós, irmãos, seres humanos do século 21, seres humanos que são treinados desde muito pequenos a serem individualistas, donos das suas próprias verdades e senhores de suas próprias convicções, como nós vamos aprender a pedir perdão e a perdoar? Algo tão importante para uma vida em comunidade, para uma vida cristã. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele haja em nossas vidas de forma que nós possamos cumprir esses mandamentos e para que nós possamos então ser exemplos cristãos. E se as ofensas ocorrem e elas são inevitáveis, o perdão é o remédio. E nós devemos orar para que Deus nos dê essa capacidade, para que Deus nos agracie com a capacidade de perdoarmos os nossos semelhantes e também pedirmos perdão, para que nós possamos crucificar as nossas razões, crucificar os nossos julgamentos e as nossas ideias e as nossas verdades na cruz com Cristo. E então vivermos o verdadeiro Evangelho, perdoando os nossos irmãos, perdoando aqueles que nos ofendem. A conclusão é óbvia: perdoar sempre. Não há outro caminho. É impossível viver uma vida cristã sem o perdão, porque quando você nega o perdão ao próximo, você também está negando aquele perdão que te favoreceu. Portanto, perdoar é essencial. Pedir perdão é essencial. Abandonar as nossas razões humanas é essencial. E também muito saudável. Quando nós perdoamos, nós liberamos aquela pessoa para prosperar. Quando nós pedimos perdão, também. E como eu havia dito no começo, quando você não perdoa alguém, você pensa mais nessa pessoa do que na sua namorada, do que no seu namorado? O contrário é verdade. Quando você perdoa, você libera aquela pessoa. E então os dois estão livres para cada um seguir o seu caminho, juntos ou não. Irmãos, vamos perdoar e vamos pedir perdão. Perdoar vai nos manter próximos de Deus. Amém? Gostaria de orar, porque realmente é um assunto delicado. Todos nós dizemos da boca para fora que perdoar é necessário, mas na hora do vamos ver, muitas vezes o eu pós-moderno fala alto, e isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. A nossa casca pós-moderna pode ser quebrada pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que nos impede de perdoar pode estar crucificado, de modo que sejamos pessoas que cumprem o Evangelho. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão. Nós te agradecemos porque a tua palavra é farta e rica em ordens e recomendações e ensinamentos a respeito do perdão. Nós também reconhecemos como igreja moderna, como igreja desse tempo, que pouco temos perdoado. E por isso aqui, agora, diante da tua presença, Senhor,
gostaríamos de humildemente pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor derrame graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para que nós possamos verdadeiramente aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, aprender a entender que se muito fomos perdoados, muito devemos perdoar, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo tempos em que a igreja precisa estar mais unida do que nunca, em que os irmãos precisam estar juntos e em que todas as reservas que nós temos uns com os outros precisam ser perdoadas, para que nós possamos viver esse tempo, para que nós possamos viver esse kairós que o Senhor tem nos mandado, de sermos igreja dos últimos tempos, e que nós possamos então enfrentar, em nome de Jesus, de cabeça erguida e joelhos no chão, esse tempo que nos tem sido reservado, Senhor. Ajuda-nos, dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia para perdoar e pedir perdão. Te agradecemos porque sua graça e a sua misericórdia não nos faltam. Muito obrigado. E cremos que, à luz da tua palavra, seremos pessoas que perdoarão mais e pedirão mais perdão. Em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo. Amém. Irmãos, aproveitem a oportunidade. Você brigou com a sua sogra? Liga para ela. Essa é a hora. Se você tem uma reserva contra algum irmão, é hora de se reconciliar. Não espere sentir no coração. Ouça a voz de Deus. Ele diz: perdoe, peça perdão, seja cristão, retribua aquilo que você muito recebeu. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.